Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um encontro. Hoje nós vamos fazer a parte 3 do nosso encontro sobre as alterações fisiológicas do processo de envelhecimento. Nesse nosso encontro de hoje nós vamos falar das alterações no sistema gastrointestinal, no sistema nervoso central, no sistema imune e no sistema osteomioarticular. Vamos em frente? Bom, pessoal, então chegamos à reta final dessa série de encontros que fizemos, né, de 3 encontros sobre as principais alterações decorrentes do processo de envelhecimento, tá? Então, vamos dar seguimento. Tá? Nós começamos pelo sistema gastrointestinal. Lembrando que nesse nosso encontro, a gente está trazendo aqui, obviamente, as alterações mais importantes, aquelas alterações mais relevantes, tá? Bom, do ponto de vista do sistema gastrointestinal, algumas dessas alterações iniciais aqui, nós já vimos quando falamos das alterações do paladar, lá no encontro, na parte 1, né, do nosso encontro. Então, alterações com relação à mucosa, à língua, aos dentes, né, uma mucosa mais fina, né, uma mucosa mais reta, não é? Alterações na língua, nas papilas gustativas, lembrando que não existe alteração do ponto de vista de números, né? De número das papilas gustativas, vocês devem lembrar disso, tá? Varizes e também a questão dos dentes, né? Perda de dentes, como nós sabemos, muitos idosos, né, experimentam a perda dos dentes com a avançada idade e o uso de próteses, lembrando que termina também tendo repercussões e desdobramentos com relação à nutrição, com relação aos aspectos alimentares, né? Uma redução do apetite, né, uma redução da vontade mesmo de se alimentar, tá? Quando nós falamos da redução de motilidade, é importante a gente lembrar aqui que a gente pode estar falando aí de repente de uma redução da motilidade do esôfago, por exemplo, né, com uma incompetência esfincteriana, né, e aí a gente vai estar lembrando aí da conhecida doença do refluxo gastroesofágico, né, ou então estamos falando também de uma motilidade do ponto de vista gástrico mesmo, tá ok? Uma redução do HCl, o nosso conhecido ácido clorídrico, que faz parte do suco gástrico, né, e da pepsina também, que significa dizer que nós vamos experimentar também aí alterações do ponto de vista da digestão propriamente dita, né? A redução das vilosidades ou das microvilosidades, reduzindo aí o processo de absorção, né, ao nível do intestino delgado, principalmente quando nós falamos de cálcio. Um pouquinho mais para frente vamos falar das alterações do sistema osteomioarticular e, obviamente, essa redução da possibilidade, né, de absorver o cálcio traz também desdobramentos para o nosso aparelho, nosso sistema osteomioarticular, tá bom? Falamos de uma maior tendência à diverticulite e, finalmente, uma redução do tamanho, né, com um processo de fibrose do pâncreas, tá? Lembrando que nós estamos trazendo aqui de forma bastante sintética as principais alterações de cada um desses sistemas, de cada um desses aparelhos, aquelas alterações que chamam mais atenção, não é? E que nós não podemos esquecer e muitas vezes nos ajudam, né, essas alterações principais, nos ajudam a lembrar daquelas outras, digamos, de menor impacto, tá bom? Bom, quando a gente fala de sistema nervoso central, existe também uma série de alterações que nós experimentamos com o processo de envelhecimento, né? Nós temos um pico de função intelectual entre os 20 e os 30 anos, né? E aí experimentamos uma fase, um momento longo de platô entre os 30 e os 80 anos, e a partir dos 80 anos de idade, via de regra, se experimenta uma queda, um declínio importante dessa função intelectual. Tá? Do ponto de vista anatômico, a gente está falando aqui de uma redução, né, das circunvoluções cerebrais, né, e uma ampliação desses sulcos cerebrais, né? Isso a gente está falando de anatomia propriamente dita. Tá? Temos repercussões importantes, né, como a gente sabe. Alguns quadros de demência, quando a gente fala de Alzheimer, por exemplo, nós sabemos que existem alterações anatômicas mesmo, de atrofia, não é? Desse cérebro, né? Quando falamos de algumas doenças mais especificamente. Tá? A alteração de vigília-sono, do ciclo vigília-sono, né? De fato, todos nós sabemos que com o processo de envelhecimento, com o avançar da idade, né? Obviamente que nós temos aí uma série de informações a respeito desse ciclo vigília-sono e não é o nosso objetivo aqui nos aprofundar nisso, mas o idoso experimenta também uma alteração desse ciclo, né? Um declínio do controle postural, e lembrando que quando a gente tem um declínio de controle postural associado, né, a uma alteração na absorção desse cálcio, né, alterações do ponto de vista osteomioarticular também, um processo de desmineralização óssea, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente está falando de uma maior tendência à
queda, né? E nós sabemos que queda em idoso é um capítulo à parte dentro desse universo da saúde do idoso, tá? Então, um declínio do controle postural, né? E falamos, obviamente, de alterações também relacionadas à sensação tátil vibratória, né? Alterações proprioceptivas, não é? Ou seja, alterações relacionadas também, né, a um declínio dessa sensibilidade tátil e vibratória. Quando nós falamos do nosso primeiro encontro, vocês devem lembrar que falamos, né, de alterações relacionadas ao paladar, ao olfato, à visão, à audição, né, ao nosso, digamos assim, ao nosso sistema sensorial. E de fato, né, e também está relacionado, né, ao nosso sistema nervoso central, obviamente, né, temos aqui os importantes pares cranianos, né, pares de nervos cranianos, e alterações também no que diz respeito a sabor, cheiro, apetite, sede, né, que casa com aquelas alterações também que vimos agora há pouco, né, na cavidade oral. Tá? E termina tendo impactos quando a gente pensa no apetite, quando a gente pensa no processo mesmo de alimentação desse idoso. Né? E uma perda da acuidade, né? Uma perda ou uma redução, né? Melhor falando, da acuidade visual e auditiva. Tá ok? Bom, vamos para frente. Quando a gente fala de sistema imune, a gente está falando de um termo chamado de imunossenescência, né? Seriam aí as alterações que ocorrem, né, no sistema imunológico próprios dessa fase de vida, né, quando nos tornamos idosos. Tá? Implica, então, em um declínio dessa competência imune, ou seja, da nossa capacidade de nos defendermos, né, das agressões que podemos sofrer. Tá? Então, reduz muito a nossa capacidade de reagir aos agressores, que acompanha, então, o processo de envelhecimento, tá? Com um aumento da susceptibilidade a infecções, né, e de autoanticorpos, né, desenvolvimento de autoanticorpos. A gente está falando aqui, gente, por exemplo, quando temos como nós sabemos, os idosos, eles quase sempre, né, ou sempre fazem parte do público, né, que está dentro daquele público-alvo, por exemplo, para as campanhas de vacinação, né, justamente porque existem aí alterações, né, os idosos, as crianças, não é, as gestantes, a gente sabe que são públicos, digamos assim, que têm um sistema imunológico, estão no momento de sistema imunológico por motivos diferentes, no caso da criança, bem diferente do idoso. Na criança a gente está falando de um sistema imunológico ainda em construção, ainda em formação, mas no caso do idoso a gente tem também as alterações que geram uma fragilidade, não é? E que de alguma maneira impactam nessa possibilidade de defesa do idoso com relação a agressões, a doenças, tá ok? Bom, finalmente chegamos então nas alterações relacionadas ao aparelho, ao sistema osteomioarticular. Tá? Quando a gente fala das alterações do sistema osteomioarticular, estamos falando de um mundo de coisas. Então vamos trazer aqui as alterações mais importantes. Então a gente está falando de uma redução de massa óssea, né? Lembrando que nós temos um pico de massa óssea entre os 30 e 40 anos. Né? A partir dessa fase, progressivamente, mas de forma muito lenta, né, nós vamos experimentando aí uma perda progressiva, e aí, obviamente, vocês vão lembrar de alguns slides anteriores, quando falamos, não é, de uma redução da absorção do cálcio ao nível do intestino delgado. Não é isso? E esse processo natural de desmineralização que vai acontecendo, maior nas mulheres do que nos homens. Então temos aqui uma informação importante, né? Se nós considerarmos essa perda óssea por ano, a partir dos 40 anos, nós estamos falando aí da ordem de 1% para as mulheres e de 0,3% para os homens, ou seja, as mulheres perdem um pouco mais de 3 vezes, não é? Tem uma tendência maior a esse processo de redução da massa óssea, tá ok? E esse processo de redução de massa óssea se dá tanto quando a gente está falando aqui de ossos compactos, quando a gente fala de ossos esponjosos, né? No caso dos ossos compactos, aí se tornando um pouco mais aí porosos, não é, progressivamente, não é, perdendo essa densidade, e os ossos esponjosos também, a gente está falando aqui de arquitetura, né? As lâminas ósseas, uma perda das lâminas ósseas que faz com que se modifique a arquitetura desses ossos esponjosos, tá?
Da mesma maneira, experimentamos um processo de redução da massa muscular e da força muscular também, tá? E aqui vai uma dica importante, né? Nós estamos falando de aí quando nos tornamos idosos, perdemos mais em força muscular em membros inferiores do que em membros superiores. Então estamos falando aí da ordem aí de mais ou menos 40%, né, de membros inferiores para 30% proporcionalmente de membros superiores. O que significa também, não é, quando casamos com outras informações para uma maior tendência, né, a queda no idoso, né? Mais uma vez. Então, quando a gente fala de queda no idoso, estamos falando então de um conjunto de fatores, né, do ponto de vista osteoarticular, do aparelho locomotor, do sistema nervoso central, que terminam concorrendo para que o idoso tenha uma maior ou uma menor predisposição à queda, tá? Falamos então aqui também de uma perda de água nos tendões e ligamentos. Nós estamos falando de partes moles, não é assim? Então estamos falando de partes moles do aparelho osteoarticular, e essa perda de água significa dizer que nós vamos ter estruturas mais rígidas, né, menos elásticas. Da mesma maneira, né, uma diminuição do turnover do colágeno, né, do tecido conjuntivo, e cartilagens articulares, que, como nós sabemos, não é aquela membrana que recobre as superfícies articulares, nós vamos ter uma perda de resistência elástica. Essa perda de resistência elástica se traduz então em uma maior dificuldade, uma maior resistência para as deformações, não é? Então temos aí uma perda de flexibilidade, não é? Bom, pessoal, então vamos agora trazer uma questão para que a gente possa fixar melhor, né, sedimentar melhor o que a gente viu aqui relacionado às alterações do processo de envelhecimento, né, no que diz respeito a esses sistemas, a esses aparelhos que nós vimos no encontro de hoje. Bom, questão simples, ela diz o seguinte: são alterações próprias do processo de envelhecimento, exceto. O que é que nós temos aqui? Na letra A, nós falamos de uma redução das vilosidades, né, ou das microvilosidades, e do processo de absorção ao nível do intestino delgado. Obviamente, falamos disso, não é? Essa assertiva é uma assertiva verdadeira. Falamos dessa redução, inclusive, do cálcio, não é? Nós temos uma redução importante do cálcio no nível do intestino delgado. Tá, ok? Bom, um declínio da competência imune, né, nós chamamos, né, de imunossenescência, né, um declínio com maior susceptibilidade a infecções. Também falamos disso, não é? Sabemos que o idoso tem uma fragilidade maior quando nós falamos de sistema imunológico. A letra C nos traz o seguinte: redução das circunvoluções e dos sulcos cerebrais, né? E aí nós paramos e avaliamos. De fato, nós temos uma redução das circunvoluções. Falamos aqui, inclusive, de uma tendência do ponto de vista anatômico mesmo, né? Muitas vezes se experimenta aí um processo de atrofia, né, dessas estruturas. Mas temos uma redução das circunvoluções, mas a gente não pode falar uma redução das circunvoluções e dos sulcos cerebrais. Nós temos uma ampliação desses sulcos cerebrais, justamente por conta desse processo de atrofia que essas estruturas vão experimentando. Então, essa assertiva aqui é a assertiva falsa. Provavelmente aí vamos analisar as próximas letras, mas provavelmente essa é a nossa resposta, tá ok? A letra D diz: perda de água em tendões e ligamentos contribuindo para uma rigidez articular. Vimos isso agora há pouco. De fato, temos uma perda de água, né, como um processo de desidratação dessas estruturas moles, né, dessas partes moles das articulações. Isso faz com que tenhamos uma menor elasticidade, não é, uma rigidez maior, né? Então essa assertiva está correta, né? E a letra E nos traz uma redução da massa óssea, levando a alterações de ossos compactos e esponjosos. Também está verdadeiro, a gente falou, né, que temos sim uma redução dessa massa óssea, mais importante inclusive nas mulheres do que nos homens, né, proporcionalmente, né? E isso leva a uma alteração, tanto nos ossos compactos, apresentando uma maior porosidade, não é? Quanto dos ossos esponjosos do ponto de vista da arquitetura desses ossos por conta da perda de lâminas ósseas. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu desejo bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro. Até mais!